Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Essa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são as principais causas da cisão, os erros de Roboão e o reinado e a idolatria de Jeroboão. Se você parar para anotar certinho, Jeroboão só tem 2 letras a mais que Roboão acrescentadas, porque Roboão, G-Roboão ou Jeroboão, porque a língua portuguesa não permite falar um R só com som de 2 R's. Então, Jeroboão e Roboão. Segundo esse livro aqui, os nomes bíblicos e seus significados, esse livro é muito bom, aliás, eu recomendo. Roboão significa Deus aumentou o povo. Então, no reinado de Salomão, Salomão teve um filho e colocou o nome de Roboão. Por quê? Porque Deus havia aumentado grandemente o seu reinado. E depois, o nome Jeroboão pode significar o povo contenderá, mas parece que é uma tradução meio forçada, porque segundo o que diz esse livro aqui, a tradução é a mesma, Deus, só que não tem o nome de Deus, não é Deus aumentou o povo, então o povo aumentou, o povo se multiplicou. Sobre a parte da divisão, ou o reino dividido, como é o título da nossa lição, Lucas capítulo 11, versículo 17 e 18 vai dizer assim: Mas, conhecendo ele, Jesus, os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado. Assolado significa devastado, destruído. Então, todo reino que for dividido contra si mesmo vai ser destruído. E a casa dividida contra si mesmo cairá, não vai ser sustentada. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Então as pessoas estavam acusando Jesus de estar endemoniado, de ter recebido o próprio príncipe dos demônios, aqui no caso Beelzebu, e está fazendo a expulsão dos outros demônios. Então ele disse assim: se Satanás está dividido, porque se Satanás está expulsando Satanás, então ele está dividido. Então se ele está dividido, o seu reino não pode subsistir. Ele vai ser destruído. Assim como qualquer coisa que tiver divisão, a divisão vai fazer com que a casa caia, vai fazer com que haja destruição, vai fazer com que haja devastação, vai fazer com que haja assolação. O objetivo geral da nossa lição é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Não é escutar, é ouvir, é prestar atenção, é dar ouvidos, é colocar em prática bons conselhos, saber fazer uma separação entre o bom e o mau conselho. Então, o primeiro tópico, as principais causas da cisão. A palavra cisão significa divisão. Então, o primeiro subtópico, a carga pesada de Salomão. Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 3 a 5. E diz assim: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor. Lembra da lição anterior? A casa que foi edificada, ou qualquer casa que seja, não é para habitação do Senhor, é para habitação do nome do Senhor. Então é o nome do Senhor que habita na casa. Então Salomão está dizendo assim: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem algum mau encontro. Olha que reino maravilhoso. E eis que eu tenho a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: Teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Palavras de Deus. 1 Reis, capítulo 12, versículo 4, diz assim: Teu pai agravou o nosso jugo. Aqui as pessoas, o povo estava falando a respeito de Salomão. Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então o povo estava propondo ao rei Roboão, que nesse caso que Salomão já havia morrido. Salomão havia construído o templo, houve toda aquela glória no período de Salomão, houve muito ouro, muita prata, as pessoas nem levavam em consideração a prata, porque de tanto ouro que havia. Então o reinado foi muito glorioso, porém havia as pessoas que tinham que pagar a conta. Então essas pessoas que pagavam a conta no tempo de Salomão, agora depois que ele havia morrido, chegou para Roboão, filho de Salomão, e disse assim: O teu pai
Salomão agravou o nosso jugo, então nosso jugo estava muito pesado. Aí eles estavam pedindo que Roboão aliviasse o jugo deles, para que eles pudessem servir ao rei Roboão. Então o segundo subtópico vai dizer assim, a divisão do reino. 1 Reis, capítulo 12, versículo 6, versículo 10 e o versículo 11 diz assim: E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão. Os mesmos conselheiros de Salomão foram esses que Roboão foi pedir conselho. Os conselheiros do seu pai foram os seus conselheiros neste momento. Quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? Se Salomão era um homem sábio e tinha conselheiros para o aconselhar, prestemos bastante atenção. Nós precisamos de bons conselhos, precisamos de pessoas sábias para poder nos aconselhar também. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram. Então, primeiro ele perguntou, ele pediu conselho para os anciãos, e logo em seguida ele foi pedir conselho para os jovens, para as pessoas que cresceram com ele. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, com pancadas, com chicotadas, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha só o conselho que os jovens deram para Roboão. 1 Reis capítulo 12, versículos 16 a 20 também diz assim: Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, aliás, anteriormente aqui falando, não deixei escrito, mas o conselho dos anciãos aqui, dos conselheiros do rei, eles disseram para seguir o que o povo estava dizendo para que ele pudesse reinar sobre o povo. Então, o povo está pedindo para aliviar o jugo, dá uma aliviada no jugo, aí todo o povo te servirá. Esse foi o conselho dos anciãos. Porém, os jovens falaram assim: não, fala que você vai agravar mais o jugo deles. Então foram os conselhos diferentes dos jovens e dos anciãos. Então, vendo, pois, 1 Reis capítulo 12, versículos 16 a 20. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Então já lembraram lá do rei Davi, tá vendo? Olha só onde eles foram. As tuas tendas, ó Israel, ou seja, vamos embora, cada um para sua casa. Provê agora a tua casa, Davi, ou seja, se vira vocês sozinho aí. Então Israel se foi às suas tendas. O povo, cada um voltou para sua casa, que no caso eram tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então, sobre o povo de Judá, Roboão era rei. Mas as outras tribos, quem reinou foi Jeroboão. E aqui na sequência diz assim: Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel apedrejou. E ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Então Roboão pegou Adorão, o encarregado dos tributos, e foi lá querer cobrar o imposto dos israelitas, daqueles que haviam se rebelado, ou seja, daqueles que haviam se separado do seu reinado, que não queriam mais ele como rei, as pessoas das quais ele tinha respondido mal. Então houve a divisão, houve essa cisão, e ele foi lá cobrar imposto dessas pessoas. O que eles fizeram? Apedrejaram o chefe dos seus tributos, apedrejaram Adorão, e ele pegou, saiu fora, subiu no seu carro e foi embora para Jerusalém. Então assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quando a Bíblia diz assim, até o dia de hoje não é o dia que nós estamos vivendo agora, neste exato momento que você está vendo esse vídeo, que eu estou gravando esse vídeo, não. Até o dia de hoje, até o dia que foi escrito essas palavras, tá ok? E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então o resumo desse tópico diz assim: a missão de um líder, ela é direcionada, a direção, dar rumo, dar caminho, orientar seus liderados e não os oprimir. Oprimir é sobrecarregar com peso. Já pensou? A pessoa já está carregando um peso, ela vem e coloca mais peso, ela oprime mais, e ela não coloca só um peso, é colocar um grande peso. Isso é sobrecarregar, isso é oprimir as pessoas. Então a missão de um líder não é essa, a missão de um líder é direcionar, é dar rumo, é dar destino, é orientar as pessoas. O segundo tópico diz assim: os erros de Roboão.
Primeiro subtópico, a repetição dos erros de Salomão. Então Salomão havia cometido erros, vem o seu filho e comete os mesmos erros, repete os mesmos erros. O Roboão, ele tomou conselho com os anciãos e com os jovens, e ele mostrou total despreparo, queridos, para liderar a nação ao decidir pelo conselho errado. Então você tem que pedir conselho, você tem que ouvir os conselhos, mas você tem que optar pelo conselho certo e não optar pelo conselho errado. E foi exatamente o que ele fez, ele optou pelo conselho errado, que nesse caso foi o dos jovens. Presta bastante atenção, tá? Não significa que toda vez o conselho dos jovens vai ser errado. Não, nesse caso o conselho errado foi o dos jovens. Tá ok? Mas Provérbios 20 e 29 diz assim: a glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs, os seus cabelos brancos, a sua experiência. Então o jovem, qual que é a glória dele? É a força, é a disposição. E a dos velhos? A dos velhos, a beleza dele são seus cabelos brancos. Então Jó capítulo 12, versículo 12 diz assim: com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Nos longos anos de vida, o entendimento, o conhecimento. Jó 32:9 também diz assim: os grandes, já refutando aquilo que o próprio Jó havia dito, né? Com os idosos, os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Olha numa outra tradução o significado de Jó 32:9. Nós não ficamos mais sábios com a idade, nem sempre os velhos sabem o que é certo. O que ele está dizendo aqui? Na maioria das vezes, o ancião ele tem mais sabedoria devido à sua vivência, devido à sua experiência pessoal, sua experiência de vida, seu tempo aqui na Terra, tudo que ele viu, tudo que ele acompanhou, tudo que ele passou. Então sim, ele tem realmente mais experiência, ele tem mais sabedoria, mas nem todo velho é sábio, é o que ele está querendo dizer aqui. Nós não ficamos mais sábios com a idade. Então se você é um tolo, você vai passar o tempo, você vai ficar sábio? Não, você vai ficar sábio se você buscar a sabedoria, se você for atrás dela. Mas então nem todo velho é sábio, da mesma forma que nem todo jovem é tolo. Então tem velhos tolos e jovens sábios, tá ok? Então o segundo subtópico diz assim: os maus conselhos dos amigos de Roboão. 1 Reis capítulo 12, versículo 13 diz: e o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Deixou o bom conselho e seguiu o mau conselho. 1 Reis 12, versículos 16 e 17 vai dizer assim: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, vamos embora. Provê agora a tua casa, Davi. Se vira com a tua casa. Então Israel se foi às tuas tendas. Quando ele diz assim Davi, porque é a descendência de Davi. Ok? Veio Davi, veio Salomão e agora Roboão. Então eles falam casa de Davi. Por quê? Porque Davi foi um grande rei, Davi foi um excelente rei, talvez o melhor dos reis de Israel. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, também sobre eles reinou Roboão, ou apenas sobre ele reinou Roboão. Terceiro subtópico diz: o cuidado com os conselhos. Então, irmãos, quando nós somos orgulhosos, quando nós ficamos à mercê de nós mesmos, e não, aí sim nós não conseguimos discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Isso quando nós somos orgulhosos, quando nós somos presunçosos, quando nós somos cheios de si. Então nós estamos à mercê de quem? Do maior perigo que tem, que somos nós mesmos. Provérbios 28 e 26 vai dizer assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 16, 18 também diz assim: a soberba precede a ruína. A soberba vem antes da ruína. Nós já falamos até na lição anterior sobre esse versículo aqui. E a altivez de espírito precede a queda. O orgulhoso, o orgulho ele vem antes da queda. Então a pessoa se orgulha, se enche de si. Na sequência pode ter certeza que é o que a Bíblia diz aqui: vai acontecer a queda. O resumo do tópico 2 diz assim: saber distinguir entre os bons e os maus conselhos é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida. Não somente os bons e maus conselhos, mas os bons e os maus conselheiros, porque tem pessoas que só dão mau conselho. Então, se você já conhece, sabe que a pessoa só dá mau conselho, por que você vai procurar ela? Você já sabe que o conselho vai ser mau. Ou você está procurando alguma coisa que fale aquilo que você quer ouvir. Se for isso, você está procurando a pessoa certa, mas com certeza vai ter problema lá na frente. Então nós temos que saber, nós temos que conseguir distinguir, separar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mau, o bom conselho e o mau conselho, o bom conselheiro e o mau conselheiro.
O terceiro tópico diz assim: o reinado e a idolatria de Jeroboão. Idolatria significa, segundo o dicionário, está escrito assim: ó, culto a ídolos. Isso é idolatria. Amor excessivo, exagerado. Eu estou dizendo a tradução que está no dicionário, tá bom? Admiração exagerada. Aí eu coloquei aqui também: qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida é idolatria, ou seja, é amar alguma coisa mais do que o próprio Deus. Qualquer coisa que nós amamos a mais do que a Deus, colocamos em primeiro lugar na nossa vida, que toma o lugar de Deus, é idolatria. O primeiro subtópico diz a rebeldia de Jeroboão. Da tribo de Efraim, foi o primeiro. Então, Jeroboão ele foi o primeiro rei, ele era da tribo de Efraim. Ele era do reino do norte, porque quando houve a divisão, tornaram-se reino do norte e reino do sul. Então 10 tribos seguiram Jeroboão e 2 tribos ficaram com Roboão. Mas antes disso, quando ele era jovem, o Jeroboão ele foi servo de Salomão. Está aqui em 1 Reis capítulo 11, versículo 28. E o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, trabalhador, ele o pôs sobre o cargo da casa de José. Então ele colocou ele como líder de uma das tribos aqui, tá vendo? O profeta Aías veio e profetizou sobre a vida de Jeroboão, dizendo que ele seria rei. 1 Reis capítulo 11, versículo 29 até o 31. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. Silonita é porque ele era de Siló. O encontrou no caminho. E ele estava vestido com uma roupa nova. E os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão, o profeta Aías está dizendo para Jeroboão: toma para ti 10 pedaços. Ele pegou a roupa nova, rasgou em 12, deu 10 pedaços para Jeroboão, porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel: eis que rasguei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Ou seja, 10 tribos ficou na mão de Jeroboão e as outras 2 tribos ficaram nas mãos de Roboão. Então, diante disso, Salomão ele quis matá-lo. Ele ficou sabendo dessa profecia, ficou sabendo que o reino seria dividido e ele tentou matar Jeroboão. O que aconteceu? Jeroboão fugiu para o Egito. Lembra que nós lemos ali que Jeroboão havia voltado? Voltado de onde? Voltado do Egito. 1 Reis 11:40 vai dizer assim: assim Salomão procurou matar Jeroboão. Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. O segundo subtópico diz: Jeroboão, o primeiro rei do norte. 1 Reis capítulo 12, versículo 20 e 25 diz assim: e sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Notou que é a terceira vez que nós lemos esse versículo? Por quê? Para que a gente possa entender, para que isso possa ficar gravado na nossa mente. Tá? Okay? Jeroboão estava no Egito, quando ele retornou, o povo ficou sabendo que ele retornou, o povo conhecia, sabia quem era Jeroboão, sabia que Salomão tinha colocado ele na liderança de alguns trabalhos, então ele retornando, o povo ficou sabendo, chamou ele e colocou ele como rei sobre todo Israel, ou seja, sobre todas as 10 tribos, sobre o reino do norte. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. O temor de Jeroboão, que o povo fosse adorar lá em Jerusalém, fez com que ele tomasse algumas decisões erradas. Quais foram essas? 1 Reis, capítulo 12, versículo 28 e 29. Assim o rei tomou conselho, olha o conselho mau novamente aí, só que agora é do lado de Jeroboão e não mais de Roboão. Então ele tomou conselho, assim que o rei tomou o conselho, fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Prestou atenção? Então Jeroboão ficou preocupado que o povo fosse até Jerusalém para poder adorar, prestar culto ao Senhor. O que ele fez? Ele tomou conselho, ao conselho mau, tomou conselho com os seus líderes juntamente com ele ali e fizeram 2 bezerros de ouro. E o versículo 29 diz assim: e pôs um em Betel e outro colocou em Dan, ou seja, nos 2 extremos do país, nos 2 extremos do reino do norte. Um ficava bem na Betel, fica bem na beiradinha, bem na divisão de Jerusalém. Então, esse bezerro ficou bem como é que fala?
na fronteira, esse bezerro na fronteira, e o outro bezerro ficou lá na outra ponta, no outro extremo do país. Então as pessoas podiam adorar aqui ou podiam adorar aqui. E ele ainda fez, olha o que ele fez. Olha a idolatria dele. Esses aqui foram os deuses que te tiraram do Egito, que te salvaram de lá. Olha o que ele fez. Colocou bezerro no lugar do Deus Todo-Poderoso. Aí, o que tem? Consequência, que é o terceiro subtópico. Consequências da idolatria. Então, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Aonde que Deus disse isso? Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Jeroboão estava adorando, estava forçando o povo a adorar a imagem de escultura. E Deus está dizendo aqui, eu não dou meu louvor à imagem de escultura, a minha glória eu não divido com ninguém, absolutamente ninguém. Também Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 até o 28 diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Ou seja, nós só precisamos obedecer para ser abençoados. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, o resumo desse tópico vai dizer assim: o pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Então, devemos exterminá-lo das nossas vidas. Idolatria, jamais, nós não podemos de jeito nenhum. Todo pecado é pecado, todo erro é erro, todo engano é engano. Tudo é pecado, tudo é errado. Meu irmão, mas a idolatria, colocar alguma coisa no lugar de Deus, traz a maldição sobre a nossa vida, como nós lemos nesses versículos aqui. Somente para a gente concluir, Jeroboão praticou idolatria de forma aberta, direta. Todo mundo sabia o que era idolatria no reino de Jeroboão. E agora, e Roboão? Como é que ficou a vida dele? Roboão praticou idolatria de forma fechada, escondida, pois foi amante de si mesmo. Ele é ególatra, é a palavra, ou seja, amante do próprio ego. Seus desejos egoístas estavam acima da vontade de Deus. Por isso que ele tomava as decisões próprias. O ídolo dele era ele mesmo, ele próprio. Isso foi oculto aos olhos do povo, mas não aos olhos de Deus, que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas. Então, quando temos Deus como nosso guia, não atentamos para conselhos de pessoas que nos dizem o que queremos ouvir, mas sim pelo conselho de pessoas que nos dizem a verdade. Ainda que doa, mas é muito bom ouvir conselho, ouvir pessoas que nos falem a verdade. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, e até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.